Bom dia a todos. Damos sequência às aulas da sessão de neurocirurgia do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Municipal Souza Aguiar. Esse é um slide onde a gente mostra os preceptores do serviço, os residentes. Eu sou César Augusto, sou residente do terceiro ano. Esse é o nosso complexo hospitalar, formado pelo nosso hospital, a maternidade, uma unidade de pronto atendimento e o Hemorrio. Em dados de 2013, nós tivemos 708 neurocirurgias. A aula de hoje é sobre angiografia cerebral. Essa aula foi dividida em duas partes. A primeira parte, que será dada hoje, nós vamos falar um pouco sobre a técnica da angiografia e iniciar a anatomia vascular. Nós vamos falar primeiro da parte da carótida até o segmento C4 da carótida interna. Então, uma breve introdução. A angiografia cerebral é uma técnica invasiva para a detecção na verdade, para a avaliação da anatomia e a detecção de alterações desses vasos sanguíneos cerebrais, sejam eles aneurismas, malformações arteriovenosas, inflamações ou espasmos, anomalias do desenvolvimento, obstruções e também como mecanismo de avaliação da morte encefálica através do fluxo sanguíneo cerebral. O pioneiro dessa técnica e o pioneiro de todos os métodos diagnósticos endovasculares foi um médico português, um neurologista, Antônio Egas Muniz, que na Universidade de Lisboa obteve um sucesso em 1997 através de uma injeção direta na artéria carótida comum de uma solução de iodeto de sódio a 25% e expunha o paciente a uma sequência de raio-x. Era até pouco antes da introdução da tomografia e da ressonância, era também a técnica utilizada não só para alterações vasculares, mas também para identificar lesões expansivas intracranianas através da arteriografia cerebral. Essa é uma ilustração da seringa produzida e utilizada por Egas Muniz. Em 1929, um alemão, Werner Frossmann, e um outro português chamado Reinaldo Cid dos Santos, ambos cardiologistas, fizeram a primeira aortografia com o uso de um catéter. Na verdade, o alemão foi um pouco mais invasivo, ele se autocateterizou através da radial e injetou um contraste para fazer a aortografia. Em 1953, Seldinger descreveu a técnica do acesso de cérebro, como a gente conhece até hoje, e que facilitou ainda mais o acesso aos vasos sanguíneos, obtendo um acesso seguro, onde a gente não deixa nenhum material cortante dentro do lúmen do vaso, e assim a gente consegue obter uma segurança maior para esses tipos de procedimentos. E a partir de 1964 já começaram a evoluir as técnicas de angioplastia, materiais para embolização, e desde então ela continua se modernizando a cada dia. Para falar um pouco do procedimento, antes da gente entrar na anatomia, alguns pontos chaves que a gente tem que levar em consideração antes do procedimento. Ou seja, a avaliação do paciente, a idade desse paciente, a comorbidade, os exames pré-operatórios e ainda mais também a indicação desse procedimento, porque com as técnicas não invasivas de tomografia e ressonância, alguns pacientes podem ser elegidos de maneira incorreta por um procedimento invasivo. Então, a gente sempre checar se realmente estamos diante de uma suspeita de aneurismas, uma suspeita de malformação, ou então por uma vascularização de uma lesão. Então, a gente sempre lançar a mão de um diagnóstico não invasivo e complementar esse diagnóstico de uma maneira mais invasiva. Mas fica o parênteses aqui que a arteriografia ainda tem que ser realizada principalmente por treinamento dos residentes. Isso é descrito ainda na literatura. Além disso, a educação do paciente conta muito, porque na maioria das vezes esse é um procedimento realizado apenas com anestesia local e uma breve sedação. Então, quanto mais cooperativo for esse paciente, maior nível de entendimento desse paciente, mais fácil será a realização do nosso procedimento. E também, como todo procedimento invasivo, o consentimento informado, trazendo as principais complicações e os benefícios desse procedimento ao paciente, a gente mais à frente vai falar. Então, quanto ao preparo do procedimento, o paciente, então, adentrando na sala de cirurgia, a gente forneceu um acesso
um acesso venoso para esse paciente, normalmente realizado com anestesista. Essa primeira parte a gente não é tão responsável, mas caso não seja realizado com anestesista, então um acesso venoso com uma hidratação, a monitorização do paciente cardiorrespiratória, e além disso as técnicas da radiologia, a proteção radiológica, o preparo da bandeja e a escolha do catéter e do fio guia. A gente vai passar brevemente sobre isso. Então, a técnica da radiologia a gente pode ser feita tanto em unidades que são realizadas com o arco em C, que é a foto do canto à esquerda, ou então em unidades mais avançadas. Hoje em dia a gente já tem algumas salas de hemodinâmica com duas ampolas, a gente consegue fazer algumas incidências radiológicas mais facilmente e ainda mais com reconstrução 3D digital. Tudo isso vai depender da infraestrutura, mas desde um arco em C você já consegue obter imagens de qualidade. E, muito importante para nós, a gente às vezes esquece disso, mas é a proteção radiológica, né? Então, o avental, o protetor cervical, o óculos, que é um equipamento de proteção individual que tem que ser usado. Alguns aparelhos de hemodinâmica hoje em dia já existe um vidro blindado entre a mesa e o cirurgião, onde às vezes você poderia dispensar o uso desse óculos. Mas a gente não pode esquecer também que além da radiação primária que sai da ampola, a gente tem ainda a radiação secundária. Então a gente tem que estar sempre tentando ficar longe dessa ampola. Algumas incidências, como a oblíqua esquerda, é uma incidência que gera muita radiação secundária. A gente tentar evitar esse tipo de incidência ou utilizar o menos possível. E também uma coisa que a gente não mostrou na foto, mas que seria necessário, é botar um avental na mesa cirúrgica também, onde a parte dos membros inferiores, da cintura para baixo do cirurgião, possa também estar sendo protegida. Bom, então aqui o preparo da bandeja. No nosso serviço a gente tem um protocolo onde a gente faz na bandeja de lavagem, uma bandeja maior, onde a gente mostra aqui uma solução de 1000 ml de soro fisiológico com 6.000 unidades de heparina, heparina de baixo peso, ou heparina molecular, e a gente deixa embebido tanto os catéteres quanto o fio guia, a bainha, a agulha. A gente preenche todo essas próteses, essas órteses aqui com a solução heparinizada, e deixa durante todo o procedimento esses equipamentos embebidos nessa solução. E a gente usa duas cubas diferentes, uma para a lavagem do sistema e uma outra para o uso do contraste. O ideal é até que a seringa seja de cor diferente, para a gente não se perder durante o procedimento. Infelizmente na foto aqui a gente não teve uma outra coloração, mas sempre manter pelo menos em cubas diferentes para você não se perder durante o procedimento. Então é basicamente isso, a gente deixa embebido nessa solução heparinizada. Aqui a mesma concentração, 500 ml de soro para 3.000 unidades de heparina. Quanto ao acesso vascular, então é realizada uma anestesia local. Essa anestesia local ela acompanha a anatomia a ser funcionada. A gente tem um costume maior de fazer esse acesso pela artéria femoral direita, de preferência. Então, a gente guiado pela anatomia, ou seja, no terço distal entre a espina ilíaca superior e o tubérculo púbico, 1 centímetro abaixo da prega inguinal, é feito esse botão anestésico, inicialmente na pele subcutânea e depois um pouco num plano mais profundo, e através de uma agulha, a gente usa normalmente uma agulha de 18 Gauss, a gente faz a punção arterial, seguida pela técnica de Seldinger, onde você ou pinça a artéria ou sobrepõe o seu dedo sobre a artéria e funciona ela através sob o dedo onde você pinçou a artéria. E depois vamos para a canularização arterial. A canularização é feita dos introdutores femorais, que são compostos da bainha, do introdutor, essa parte azul, do dilatador no escuro, e da torneira, que serve para a gente lavar esse sistema também. Então, a gente, após a passagem do fio guia,
faz um movimento rotacional para que haja a menor fricção possível entre a parede do vaso e o material que a gente está usando. Depois, a seleção dos catéteres e dos fios guias. Na verdade, a seleção do catéter, a dica que eu deixo é o cirurgião tem que se familiarizar com algum tipo de catéter. Não adianta ele ter vários tipos de catéter e querer cada hora usar um. Logicamente, para alguns tipos de vasos, dependendo da tortuosidade dos vasos, a gente vai usar um ou outro tipo de catéter, mas o ideal é que você se familiarize com um tipo de catéter. Então a gente tem aqui um tipo de vertebral, aqui um outro, um Simons, um tipo do catéter Simons, aqui já um tipo de pigtail. O pigtail é um catéter bom para fazer uma ortografia, já que ele tem esses orifícios laterais. Já os orifícios terminais e catéteres de curva simples, como são esses aqui, são muito bons para você cateterizar e seletivar um vaso. Ou seja, você quer cateterizar a carótida interna, ela é muito mais fácil cateterizar com um catéter de curva simples como o da vertebral. Já o Simons é um catéter de curva complexa, ele tem duas curvas, uma curva primária e uma curva secundária. É bom para você cateterizar vasos tortuosos, mas ao mesmo tempo é difícil você progredir com esse catéter pelo lumen do vaso e seletivar um vaso mais à frente. Então a dica é você se familiarizar com algum e criar a sua curva de aprendizado com este. E a outra questão são os fios guias, de preferência os de ponta em J, porque menor chance de perfurar o vaso ou de dissecar o vaso onde a gente está estudando, e também os catéteres, os fios guias hidrofílicos, né, onde eles não vão ter uma fricção tão grande nem no catéter, nem no lumen do vaso. O agente de contraste a gente usa normalmente na verdade não iônico e iônico, os dois poderiam ser usados. O problema é, a grande maioria das vezes, os efeitos colaterais relacionados ao iônico, que na grande maioria das vezes é maior, né, uma maior taxa de alergia, uma maior taxa de efeitos colaterais. E quanto ao iodo total, a faixa ideal seria a faixa entre 300, que teria uma boa opacidade dos vasos na arteriografia. E uma observação também, antes da gente seguir para a anatomia, é você saber qual a indicação dessa arteriografia que você está fazendo. É um paciente de uma aterosclerose cerebrovascular, numa doença aneurismática cerebral ou numa MAVE cerebral, porque você vai ter que tomar alguns cuidados. Então, uma doença aterosclerótica, às vezes é preferível você cateterizar o ósseo você vai estudar a carótida, cateteriza apenas o ósseo da carótida, joga um contraste dali de baixo realmente, ao invés de você subir com esse catéter e ter um grande risco de soltar alguma placa ou às vezes dissecar um vaso. E normalmente são pessoas de maior idade, já tem realmente vasos tortuosos, vasos com grandes placas, então você normalmente tem que usar o fio guia sempre nesses casos. Então são alguns cuidados. Já no aneurisma cerebral, você sempre tentar fazer, você normalmente vai partir para um aneurisma, seja ele roto ou não roto, você já tem um exame de imagem não invasivo, onde você desconfia da topografia desse aneurisma. Então vamos estudar primeiro aquela topografia que a gente desconfia, caso haja alguma intercorrência, aquele diagnóstico já está dado e a gente consegue prever alguma complicação. Na MAVE cerebral, o que vai mudar, também a gente vai diretamente numa topografia já conhecida previamente por algum outro exame de imagem. O que vai mudar aqui, na grande maioria das vezes, é o tempo de aquisição de imagem e o volume de contraste utilizado. Normalmente você vai utilizar um pouco mais de contraste, uma seringa de 20 ml às vezes, com uma pressão, um volume por segundo um pouco maior para você, porque normalmente são lesões de alto fluxo. Então o seu tempo de radiação também vai ser maior. Você tem que estudar a fase arterial, a fase capilar, a fase venosa, estudar todo esse fluxo para você entender a dinâmica da lesão. MAVES e fístulas durais, uma observação, quando desconfiar dessa lesão, sempre jogar contraste da carótida comum, porque na maioria das vezes essas MAVES são nutridas por ramos da carótida externa. Se você achar alguma dessas lesões, às vezes há necessidade de seletivar algum ramo da carótida externa. E a fístula direta, a fístula carótida cavernosa, também é uma lesão que você
parecida com a MAV, lesão de alto fluxo, vai precisar de grande quantidade de contraste e um volume por segundo um pouco maior. As complicações desse procedimento, então, estão incluídas a dissecção do vaso estudado, uma transfixação desses vasos, o tromboembolismo, né, hematomas ou infecção no sítio da punção, processos alérgicos ao meio de contraste, complicações cardiovasculares, hipotensão, arritmia, sempre tomar cuidado com o fio guia para não ultrapassar a válvula aórtica e entrar dentro do ventrículo. Além disso também o vasoespasmo induzido pelo corticoide ou até pela própria manipulação da camada íntima. Cegueira cortical, já tem alguns casos descritos. O mecanismo é discutível até hoje, se é uma irritação, um vasoespasmo seletivo, ou se é um hipofluxo causado durante um certo momento, mas essas cegueiras corticais, todas elas que foram relatadas na literatura até hoje, não ultrapassaram aí 3 dias. E além disso também, ruptura aneurismática levando a um sangramento intracerebral. Então, a gente passando agora a parte da anatomia, essa é a árvore que a gente quer estudar, né? O arco aórtico, a saída dos grandes vasos, e a gente principalmente estudando as carótidas e as vertebrais. E mais à frente a gente vai falar sobre o polígono de Willis e as artérias cerebrais médias e anteriores. Então, primeiramente, do arco aórtico, a incidência padrão para a gente visualizar a emergência dos grandes vasos é uma incidência oblíqua esquerda. Muitas vezes a gente começa num exame apenas com uma incidência em antero-posterior, você está autorizado a subir apenas com o guia desde a sua punção femoral, desde que não haja resistência alguma, e fazer apenas o raio-x lá no tórax para identificar o seu guia já lá em cima, se não tiver nenhuma resistência. Normalmente, pacientes estudados no nosso meio neurocirúrgico são pacientes de adultos jovens, na faixa etária de 40 a 50 anos, sem histórias de doenças ateroscleróticas. Então você está autorizado a subir com o guia e fazer um raio-x apenas a nível do tórax. Então a incidência oblíqua esquerda nos dá essa imagem da emergência dos grandes vasos. Esse é o padrão mais comum do arco aórtico, é um padrão de fácil cateterização, né, um padrão trivascular, onde a gente tem o tronco bracocefálico, a carótida esquerda e a subclave esquerda. Mas existem ainda algumas outras variantes normais, como a carótida esquerda originada do tronco bracocefálico. Então a gente aqui tem 2 exemplos desses, que é o chamado arco aórtico bovino, ou ainda uma artéria vertebral esquerda originada do arco aórtico, também é uma variante normal, e ainda uma artéria subclave direita aberrante, onde ela é o ramo mais distal do arco aórtico, mas também é uma variante normal. Aqui apenas para citar algumas anomalias desse arco aórtico: arco esquerdo com uma artéria subclave direita aberrante, ou uma artéria subclave esquerda aberrante no arco direito, um duplo arco aórtico. Isso daqui tudo é um fator complicador na nossa cateterização dos vasos. Então aqui são fotos angiográficas desses tipos de arcos aórticos, né? Aqui o trivascular, o mais comum, tronco bracocefálico, carótida esquerda e subclave esquerda. Aqui um arco aórtico bovino, onde a carótida esquerda nasce do tronco bracocefálico, aqui bem na sua porção inicial. Esse daqui até é uma técnica não tão difícil. Quando ele nasce um pouco mais acima, é um pouco mais difícil. Normalmente vai ter que utilizar um catéter de curva complexa, como o Simons. Aqui um arco aórtico com a artéria vertebral emergindo também do arco aórtico. Aqui a gente vê nessa incidência oblíqua esquerda o iniciozinho de uma subclave direita aberrante. Se a gente jogar um pouco mais de perfil, a gente consegue ver melhor essa incidência. E aqui uma outra variante normal, que eu não tinha citado antes, que são apenas 2 troncos no arco aórtico, onde nascem as 2 carótidas e as 2 subclaves em cada tronco. Uma outra consideração referente ao arco aórtico é a angulação. Uma outra classificação é o tipo de angulação desse arco. Quanto maior essa angulação, mais difícil a nossa cateterização. Normalmente teremos que usar catéteres de curvas complexas, o que vai dificultar a ascensão desse catéter para seletivar algum vaso mais distal. Então,
quanto maior a angulação, maior a nossa dificuldade de cateterização. Então, entrando no território carotídeo, artéria carótida comum, artéria direita, nasce do tronco braquiocefálico, na altura da vértebra T1, tá? Ascende lateralmente, medialmente ao econ e lateralmente à tireoide, a traqueia e o esôfago, a nível de C4, C5 e em algumas literaturas em C3, C4, acontece a bifurcação dela em carótida interna e carótida externa. Essa é uma incidência em AP, a gente sempre estuda a carótida antes de subir com o catéter para ver se existe alguma lesão. Então, uma incidência em AP a gente não consegue definir, a gente até visualiza em alguns casos a bifurcação, mas não consegue definir principalmente a área mais crítica dessa região, que é o bulbo carotídeo, onde as maiores lesões estão nessa região. A incidência padrão para isso daqui é uma incidência em perfil, ou uma oblíqua ipsilateral bem obliquada, acima de 30 graus. Então, com essa incidência a gente consegue visualizar bem a projeção posterolateral que a carótida interna toma. E ela, logo após essa projeção posterolateral, ela volta a ser a medial à carótida externa. Então a gente pode, no ósseo da carótida, fácil o estudo da carótida, ver se tem alguma lesão e subimos até a sua bifurcação para seletivar ou não essa angiografia. Então, estudando propriamente dita a carótida interna, existem dois sistemas de classificação na literatura atual. Uma pelo Houghton, no livro de anatomia do Houghton, e um outro de angiografia cerebral, descrita pelo Osborne, onde ele descreve, a que nós vamos escrever na maioria do nosso estudo vai ser a utilizada pelo Houghton. Em alguns momentos eu vou citar a outra classificação também, mas é basicamente C1 é a carótida cervical, ou seja, até o até a sua entrada à base do crânio. C2 é todo o trajeto em que ela percorre dentro do osso petroso do temporal, a parte petrosa do osso temporal. Ele ainda inclui aqui a parte do láceno, só que já na classificação do Houghton, o láceno está todo incluída na parte petrosa. E aí a C3 é a parte cavernosa, toda dentro do seio cavernoso. E a partir de C4 ele descreve como uma carótida interna supraclinoideia dividida em mais outros 3 segmentos: oftálmico, comunicante e coroideu, que vai até a sua bifurcação. Então aqui é um esquema, esse é um esquema da classificação de Houghton, e à direita uma classificação de Osborne, onde a gente vê a parte de C1 dividida em bulbo carotídeo e carótida ascendente, a parte de C2 com seu segmento vertical e o segmento horizontal. Esse segmento horizontal, no Houghton, ele segue até a altura do ligamento petrolingual, quando a carótida passa a ser a carótida cavernosa. E aqui, nesse esquema, a gente chama de C4, a parte da carótida cavernosa, que acaba no anel dural proximal. E a partir de então, nós temos a carótida supraclinoideia. A gente vai descrever mais à frente cada uma dessas partes. Então, o segmento C1, o segmento extracraniano, o segmento cervical da carótida interna, ele se estende da sua origem na carótida comum, que a gente disse mais atrás um pouco, então, a nível de C4, C5, em algumas literaturas C3, C4, a nível da cartilagem tireoide, ele se bifurca e nasce posterior e lateral à carótida externa, em seguida medial a esta, que a gente vai ver um pouco mais à frente, mas então ela posterolateral e depois se torna medial e ascende até o orifício externo do canal carotídeo quando penetra na base do crânio. Possui duas partes, onde a gente vê o bulbo carotídeo e a carótida, o segmento cervical ascendente. Não há ramos definidos nesse trajeto. E algumas vezes pode-se notar a tireoide superior, ainda às vezes uma forma anômala de artéria occipital também está saindo desse segmento em algumas vezes. Normalmente a artéria occipital sai da carótida externa, mas em alguns espécimes a gente pode achar. Ou ainda até uma faringe ascendente saindo desse segmento.
que também, na maioria das vezes, é ramo da carótida externa. Aqui algumas variações normais desse segmento. Então esse é o segmento C1, uma variação normal, essa é o espectro mais normal, onde a gente visualiza um bulbo e uma carótida cervical ascendente bem retificada, uma bifurcação a nível de C3 e C4. Já aqui é uma bifurcação baixa, a gente consegue visualizar que bifurcou em cerca de C6 e C7, mas é totalmente normal. Aqui você vê que ela torna-se lateral e depois novamente medial. Aqui é uma origem medial dessa artéria, ela toda medial, não tem aquele trajeto posterolateral. E aqui uma parte da cervical ascendente muito tortuosa, que vai dificultar às vezes a cateterização. Mas uma manobra para esses casos é que você ou peça que o paciente inspire profundamente ou virar a cabeça contralateral ao vaso sendo estudado. Você tenta retificar esse vaso. Outras variações normais é uma angulação proeminente a partir do bulbo. Você também pode tentar fazer essas manobras, ou então com o seu próprio fio guia você tentar retificá-lo, ou uma alça completa da carótida interna, que vai dificultar muito a gente cateterizar esse vaso, e é propício nem tentar essa cateterização para não ter maiores complicações. Aqui algumas anomalias da carótida interna. Então a gente viu uma carótida petrosa, ainda vou falar um pouco mais, mas a gente já vê que ela tem uma parte muito tortuosa. A gente normalmente, para diagnóstico, não há necessidade de subir até esse nível. Não tinha falado mais cedo, mas a nível de diagnóstico, voltando rapidamente, a nível de diagnóstico, puncionamos, cateterizamos a carótida interna a nível de C3 e C4, o seu catéter não necessita subir mais do que C2 e C3. Aqui é o nível que você precisa no máximo para seletivar a sua arteriografia para uma carótida interna. Então, mais alguns exemplos de anomalias da carótida interna. A gente tem uma carótida interna hipoplásica, a gente vê que ascendendo a gente não vê fluxo quase nenhum dessa carótida interna. E além disso também uma carótida interna não bifurcante, aqui já formando os vasos cerebrais e todos os ramos da carótida externa saindo desse mesmo tronco. E aqui seria, além disso, tem um trajeto aberrante da parte petrosa, que normalmente seguiria uma parte mais retilínea e não essa tortuosidade antes de entrar na base do crânio. O segmento C2 da carótida interna é o segmento petroso. Ele penetra no crânio pelo canal carotídeo, percorre todo o seu trajeto na parte petrosa do osso temporal e termina logo após o ligamento petrolingual. Essa é a descrição de Houghton. Já a descrição de Osborn, ela terminaria cerca de 1 a 2 centímetros proximais ao ligamento petrolingual, e essa parte seria a parte lacerum da carótida interna. Mas nós vamos utilizar essa classificação. Então, esse segmento termina quando ele penetra no seio cavernoso. Nós temos dois segmentos. Temos a parte vertical, ou ascendente. Logo depois ela se curva anteromedialmente e tem sua parte horizontal, com cerca do dobro do comprimento da parte vertical. E acaba no ligamento petrolingual quando penetra no seio cavernoso. Normalmente a gente tem dois ramos que normalmente não são visualizados na arteriografia, mas a gente descreve a artéria carótida timpânica, que vai para a membrana timpânica, e a artéria vidiana do canal pterigóide. Então aqui mostrando a parte C2, o segmento C2 da carótida interna, o segmento vertical, quando adentra, normalmente é 1 a 1 centímetro e meio antes dessa alça superior, antes dela se curvar anteromedialmente e formar o segmento horizontal. Então a gente tem o início da parte vertical, depois ela se curva anteromedialmente e forma a parte horizontal, que seguirá até o ligamento petrolingual quando adentra o seio cavernoso. Então esse é o segmento C2. Aqui algumas anomalias, aqui uma foto mostrando uma anomalia da parte petrosa. Então a gente vê um curso aberrante com uma angulação
bem pronunciada da parte petrosa, adentrando no canal carotídeo. E aqui um esquema, eu disse que até não aparece na arteriografia, mas essa seria a topografia da artéria vidiana. O segmento C3, o segmento cavernoso da carótida interna, inicia quando essa penetra no seio cavernoso e termina quando ela emerge no anel dural proximal. Todo esse trajeto, então, ela é revestida pelas trabéculas do seio cavernoso e também acompanhada pelos ramos simpáticos e por outros nervos cranianos. Não é o foco da aula, a gente está mais na imagem angiográfica dessa topografia. E normalmente os ramos desse segmento, nós temos a artéria do tentório, também chamada de artéria Bernasconi-Cassinari, artéria meningea dorsal ou artéria clivo-dorsal, artéria hipofisária inferior, artéria meningea anterior, artérias capsulares de McConnell, que vão irrigar a cápsula da hipófise, e artérias da porção inferior do seio cavernoso. Muito difíceis de serem visualizadas na angiografia. Então esse é o segmento C3, aqui numa imagem em perfil e aqui numa imagem anteroposterior. Então o que a gente indica que poderia ficar para identificar durante a angiografia é que o S do sifão, a parte inferior desse S corresponde à parte cavernosa da carótida interna. Então ela ascende a partir do ligamento pedrolingual, faz uma alça posterior, tem o seu curso anteromedial e a altura do anel dural proximal, ela sai medialmente à clinoide para depois formar a sua parte supraclinoideia. Numa incidência AP, a gente às vezes se perde qual o formato da alça, mas essa alça posterior sempre estará medial a trajeto ascendente supraclinoideu. Então a gente consegue definir que ele faz uma alça posterior e depois ascende. Então ela tem esse S, a parte baixa do S é a parte cavernosa da carótida interna. E o último segmento a gente falar da carótida interna hoje, o segmento C4, ou segmento supraclinoideu. Ele tem 3 subdivisões: o segmento oftálmico, segmento comunicante e segmento coroideu. Esse segmento se inicia quando a carótida interna entra no espaço intradural, no espaço subaracnoide, e termina na sua bifurcação em artéria cerebral anterior e cerebral média. Além das artérias oftálmica, comunicante e coroideia, que dão nomes aos seus segmentos, ela emite em média de 8 ramos perfurantes. Então, aqui, uma ilustração desse segmento. A partir proximalmente a origem da artéria oftálmica, a gente tem o segmento oftálmico. Proximalmente a origem da artéria comunicante posterior até a origem da artéria coroideia é o segmento comunicante. Da origem da coroideia até a sua bifurcação é o segmento coroideu. Mais especificamente na angiografia, a parte superior do S é a parte supraclinoideia. A partir do ligamento do anel dural proximal do escroto até a sua origem, até a origem da comunicante posterior, nós temos o segmento oftálmico. Da comunicante posterior até a coroideia, nós temos o segmento comunicante, e da coroideia até a sua bifurcação, nós temos o segmento coroideu. O segmento oftálmico, então, inicia no anel distal, no teto do seio cavernoso, e termina proximamente a comunicante posterior. Além da artéria oftálmica, que dá nome ao segmento, a primeira artéria a surgir nesse segmento é a artéria hipofisária superior, que vai nutrir o lobo posterior da hipófise, e em cerca de 4 ramos perfurantes. A artéria, ainda o segmento comunicante, a gente diz que inicia-se proximalmente a sua origem e termina proximalmente a origem da artéria coroideia anterior. Em menos de 50% das espécies emite cerca de 3 ramos perfurantes, além da artéria que dá nome ao segmento. E o segmento coroideu inicia-se na origem da coroideia anterior, termina na bifurcação da carótida interna.
emite cerca de 4 perfurantes que se dirigem à substância perfurada anterior. Então, mais uma vez, para a gente relembrar, nós temos a parte da carótida ascendente, que inicia na bifurcação, termina cerca de 1 a 1,5 cm antes dessa alça superior, e aqui a partir de então nós temos o segmento C2, ou segmento petroso, com seu segmento vertical e horizontal. Logo após, ao ligamento petrolingual, ao final da ascensão da carótida petrosa, inicia-se a parte cavernosa, onde a gente tem uma alça posterior e seguida de uma alça anterior. Esse é o segmento cavernoso, é a parte baixa do S do sifão carotídeo, e então assim nós temos a parte supracrinoideia subdividida em parte oftálmica, comunicante e coroideia. Essas são as referências bibliográficas até hoje. Muito obrigado.